Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, análise técnica e análise fundamentalista. Curta o vídeo, compartilhe e ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal para mais insights de análises e notícias importantíssimas em primeira mão. Twitter, Telegram e Facebook na descrição do vídeo. Vamos aqui para a análise do mercado. Monero atingiu $500. Atingiu $500. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui no mensal. Ó. A máxima $500. Ó. Monero bateu, rompeu a ATH. Então quando explodiu a Monero aqui, ó, muita gente já me dizia, olha, agora como aconteceu antes, né? Explodiu para cá, caiu 90%. Explodiu para cá, caiu 80%, 70%. Vai acontecer a mesma coisa aqui, ó, né? Mais ou menos nesse ponto aqui. Houve o quedão, explodiu e rompeu o topo anterior. Então hoje, pessoal, é diferente de 2017, é diferente dessa época aqui, 2021, não é isso? Hoje você tem vários sites, são dezenas, 100 KYC para swaps atômicos. E adivinha quem é que está lá como a criptomoeda principal para fazer swap? Monero. Além disso, esses sites não censuram conexão Tor ou I2P, ou qualquer VPN. VPN não presta, na minha opinião, só a NimVPN, que é descentralizada e usa o Mixednet. Então, NimVPN, Tor e I2P são realmente anônimos na minha visão. Não censuram a conexão Tor e você consegue realizar o swap por Monero, qualquer coisa por Monero, e Monero por outras coisas. Semi-descentralizado ou não conseguem censurar, derrubar os sites. Os sites estão na ativa e estão se propagando como um vírus. Esses sites com contratos inteligentes que fazem os swaps atômicos. Tem Monero pesado ali, liquidez boa nesses sites. Então hoje a Monero está imperando nesse site para comércio. Tem o XMR Bazar e outros sites que comercializam em Monero. Monero é campeã de uso. Então é um ambiente diferente, é isso que eu sempre avisei. Né? Algo desse tipo aconteceria desde 2017. Eu falava, eu não sabia o que era, mas algo parecido com isso iria ocorrer. E está ocorrendo em 2023, 2024, começou a ocorrer. Desde 2017, o método Eagle, aqui no meu canal, eu recomendava Monero, falava que Monero era a melhor criptomoeda que tem. Né? Indo contra a manada, eu fiz vários tutoriais de Monero. Então você tem aqui no Privacidade Online, você tem aqui o tópico Dinheiro Invisível, você tem aqui guia de Monero, guia avançado de Monero. Antes disso acontecer, eu já fiz e permaneci dizendo que Monero é a melhor criptomoeda, e uma hora o gigante, que é o mundo inteiro interessado no mercado cripto, o pessoal interessado no mercado cripto e que vão se interessar, vão acordar e vão investir pesado em Monero. Mesmo que o Bitcoin ficasse liderando, muito dinheiro entraria na Monero. E vem acontecendo isso hoje, tá? Então, né, tá em tendência de alta explosiva. Ocorreu no sábado uma explosão gigante que houve o rompimento da ATH. Gráfico semanal da Monero explosivo também, tendência de alta, rompeu o topo anterior, indicando que vai continuar a alta. Ela se encontra aí com 8,5 arredondados bilhões de market cap. Basta 300 bilhões entrar na Monero para ela ficar acima de $10 mil. 300 bilhões não é nada. Olha o Bitcoin com 1 trilhão e 800 dólares aqui. Então não é nada 300 bilhões.
Então tá barato esse preço ainda de Monero. E ela tende a continuar crescendo, não só parar nos 10 mil dólares, mas com o tempo ganhar ainda mais liquidez. O XMR, BTC. Leandro Santos, Leandro Ibov, lá nas minhas redes sociais, tinha alertado. Sinal abismo dinamite do método Eagle, que é um método gráfico, para você fazer o meu treinamento, meu curso de análise gráfica, e saber acertar fundos topos, igual o método Eagle faz, 100% pelo gráfico que acerta no médio prazo, ou seja, de 6 meses a 1 ano, acerta movimentos do preço, acerta fundo, acerta topo, acerta continuação de tendência, acerta grandes correções. Então você consegue saber a hora certa de fazer o seu DCA, ou seja, o aporte para o seu investimento de longo prazo. E eu alertei que aqui tinha um abismo dinamite. O que é o abismo dinamite? Está em tendência de baixa e é um provável fundo do poço para fazer uma reversão que pode culminar em uma tendência de alta. Então é o fundo do poço mesmo, é o abismo dinamite, que é o nome do padrão. Ocorreu no padrão XMR-BTC. Qual o fundamento para isso? Nenhum, só o gráfico. O gráfico ele denota a psicologia do mercado e você consegue acertar estes movimentos de médio prazo. Você não acerta movimentos de 10 anos, 20 anos. Deu um sinalzinho aqui, daqui a 10 anos vai estar em tal valor. Isso é impossível com o gráfico. Mas no médio prazo, até 6 meses a 1 ano, você acerta com o gráfico para quem sabe usar o gráfico. Eu sei usar o gráfico, ensino isso no meu treinamento. Caso você queira aprender, você tem o link na descrição para você fazer o meu treinamento gravado no Telegram. Mais de 50 horas disponíveis com acesso eterno para sempre. E ainda tem acesso ao grupo de sinais. Mas a questão é essa, eu passo esses sinais de graça nas redes sociais, as análises, e falei do XMR-BTC, abismo dinamite aqui para explodir. E está no começo ainda da explosão. Então o que acontece? O abismo dinamite, né, ele reverte para a tendência de alta. Pelo método Eagle, quando fica acima da 8,9, entrou em tendência de alta. Então entrou em tendência de alta agora. E deu mais um sinal Eagle, que é um sinal de início de tendência de alta, chamado Long X King, que é um sinal de início de tendência de alta. Ocorreu e está no comecinho. Esse sinal Eagle de tendência de alta tem probabilidade, quando ocorre, de fazer 3 ondas de alta. Pelo menos 3 ondas de alta. Se tiver força na terceira, poderá fazer a quarta, a quinta, etc. Por isso que eu acredito. A gente está com o Monero a 500 dólares praticamente, arredondando. Então é provável que ela chegue nesse fractal dessas 3 ondas de alta no mínimo. Por conta desse sinal Eagle, 80% de probabilidade tem disso acontecer no XMR-BTC. Então a Monero ela pode atingir os 1.000 dólares. Não dá para eu determinar tempo, em tantos meses vai dar 1.000 dólares. O tempo é impossível, é inviável a gente usar, né? Tempo assim de longo prazo, tudo bem, de 10, 20, 15 anos, mas assim, em tantos meses vai acontecer tal valor, até tal dia vai ter tal valor, não dá para trabalhar, né? O mercado é imprevisível. Mas eu acredito num tempo curto, tá? Curto a médio prazo, Monero 1.000 dólares é plenamente viável. Porque está no comecinho do sinal Eagle X King de compra, Long X King, certo? E o XMR também tinha falado nas minhas redes sociais, nos meus vídeos, dominância explosiva para bombar, para subir, né? E continua subindo. Ela deu um sinal de fim de fractal fazendo a correção ABC, neutralizou a correção ABC, dando um sinal de provável continuação. Pode ocorrer um sinal Eagle de continuação aqui que vai confirmar e aumentar a probabilidade da dominância da Monero subir mais ainda. Então o que acontece? É bem provável que esse sinal ocorra porque o XMR-BTC está indicando que vai fazer aquelas 3 ondas de alta. E consequentemente
o preço da Monero pode explodir ainda mais. A questão é paciência, você tem que comprar e ter paciência. Desde 2017, o método Eagle vem comprando Monero, indicando Monero para o portfólio. 1000% é a saída, então quem comprou na média de 60 dólares, 600 dólares vai fazer os 1000%. Vai sair uma parte que foi acumulada em Monero para fechar o lucro, ou gastar essas Moneros, né? Ou você troca por DAI, o SDT, etc., estabiliza o lucro. Por Pix eu não recomendo você trocar. Ou compra outras coisas, né, no lugar. O ideal é fazer os dois. Compra um pouco de algum produto ou serviço, né? Ou você também troca por dólar. E o próximo alvo principal é 10 mil dólares. Quem comprou Monero por 100 dólares, os 1000% vai dar no 1000 dólares. Então, pelo método Eagle, vai zerar 1000% dos 1000 dólares. E assim sucessivamente. Hoje, né, comprando Monero agora, você vai ter que esperar Monero bater 5 mil dólares para zerar nos 1000%. Também vai chegar lá se você comprar. Tende a chegar lá se você comprar agora. Então a situação para a Monero é promissora. O Zcash também teve uma correção, mas se encontra numa região de fundo e tende a explodir junto com também, porque é uma concorrente da Monero. Criptos de privacidade tendem a explodir. Zcash, né? Ele foi para 700 e poucos dólares e voltou e está numa correção. E está numa região de suporte para tentar voltar a bombar. O Zcash ele é inferior a Monero, mas é uma cripto de privacidade que é aceito por muitas exchanges como a Binance. Então ela tende a ter grande liquidez apesar de algumas deficiências que ela tem em relação a Monero. São criptomoedas alternativas, mas para usar a Monero é melhor. A comunidade da Monero é melhor. Mas para ganhar dinheiro o Zcash é bom. E caso aconteça alguma coisa com a Monero, não é impossível acontecer, a gente tem outras alternativas, Zcash, Zano, Fuel, que é a antiga Zcoin. Então a gente tem que ter alternativas para investir, devemos ter alternativas, porque a gente não pode ser maximalista, igual muitos bitcoins maximalistas são. A gente não pode ser maximalista, a gente tem que ser frio e calculista e fazer a coisa certa, que é diversificar moderadamente. E também visar ganhar dinheiro, que é bom. O Zcash é para ganhar dinheiro. Se o Zcash vai para 10 mil dólares, se for, o método Eagle vai ganhar dinheiro. Mas não vai usar Zcash, vai usar Monero. Vai trocar o Zcash tudo por Monero para usar Monero. Aí você ganha dinheiro com o Zcash. Então compra o Zcash. Para que ficar com essa coisa de maximalismo, né? De comprar só, tem que ser só Monero, comprar só Monero. Não, ganha dinheiro com Zcash, ganha dinheiro com Zano, etc. Bitcoin. Então as criptos de privacidade tendem a explodir significativamente. O ciclo de privacidade tende a acontecer agora, justamente por conta desse âmbito sem KYC de sites que aceitam a conexão Tor para swaps atômicos, envolvendo criptos de privacidade, Zano. Não tem muita liquidez, mas tem Fuel também, tem Zcash, tem bastante Zcash, tem mais Monero nesse âmbito. Então, estamos em uma época paradisíaca, para mim principalmente. Eu me sinto vivendo num paraíso cripto, porque não tem necessidade mais de exchange. Você vai nos sites conectado no Tor e troca lá, e acabou, meu amigo. Você está independente, invisível. Acabou a palhaçada do KYC e esse ambiente tende a crescer significativamente. E os governos vão ficar desesperados com isso, e tem que ficar mesmo. Porque as pessoas têm que se libertar desta prisão de KYC, etc. E isso é muito bom, felizmente. Eu imaginava que isso ia acontecer, não sabia quando, mas a paciência presenteia, recompensa quem tem. Desde 2017 imaginando um cenário desse jeito. E os maximalistas de Bitcoin, gurus de Bitcoin, fanáticos por Bitcoin, indo na onda de Michael Saylor, BlackRock, etc.
E a gente tem o Bitcoin nessa situação. Temos aqui o Bitcoin subindo, ele está aqui numa região de... O Bitcoin, ele não entrou em tendência de baixa ainda no semanal, tá? Desde os vídeos anteriores eu venho falando isso. E eu acredito que o Bitcoin vai subir. Só que ele vai subir pouco. Talvez ele consolide, né? Ele fique congestionado aqui nessa região, caia mais um pouco, congestione, suba, volte para os 110 mil e vai ficar enrolando. E se subir, vai subir pouco. Então quem pensa em ganhar 1000% com Bitcoin a $1 milhão, num ano, 2 anos, talvez só daqui a 20 anos, se o Bitcoin fizer o fork. Qual o problema do Bitcoin hoje? Privacidade. Mas o principal é que o Bitcoin ele não é resiliente à computação quântica. E a computação quântica ela pode evoluir o desenvolvimento dela e antes de 10 anos, que poderia quebrar o Bitcoin, podemos ter um adiantamento dessa evolução e já ter a computação quântica disponível para quebrar o Bitcoin, que não é resiliente à computação quântica. O Monero é resiliente à computação quântica. O que vai acontecer com o Bitcoin? Ele não vai morrer. Vai ser obrigatório fazer o fork, tá? Tem que fazer o fork lá no GitHub para uma versão de Bitcoin resiliente à computação quântica. Então o Bitcoin vai ter que mudar, igual aconteceu naquele bug que deu milhões, bilhões de Bitcoin, de supply de Bitcoin, de 21 milhões, foi para não sei quantos bilhões de Bitcoin, fizeram um fork no Bitcoin. Não me lembro a data agora, tá? Aconteceu isso. Vai ter que fazer o fork de novo. E o maximalista que diz que o Bitcoin é imutável vai ter que abaixar a cabeça e engolir o fork, porque essa é a realidade, amigo. Você tem que atualizar o software. Só Deus, o verdadeiro Deus, para criar um software que seja imutável, que seja infalível. Se é humano criando software, ele vai ter vulnerabilidades. E uma hora ou outra ele vai ter que ser atualizado para se defender dessas vulnerabilidades que vão descobrir e brechas que vão descobrir. Então vai ter que fazer esse fork para o Bitcoin. E o que acontece? Né? O que acontece? O problema é que não é só fazer o fork e tá tudo certo. O minerador ele vai lá continuar minerando com a ASIC, que custou milhões e bilhões, principalmente grandes empresas que têm ASIC, que mineram Bitcoin. Tem países minerando Bitcoin, etc. Investiu milhões, bilhões em milhões, uma fortuna em ASICs, em empresas que têm ASICs que estão minerando Bitcoin. Fez o fork do Bitcoin, essas ASICs vão virar lixo, não vão servir para minerar Bitcoin mais não. Porque vai mudar o SHA-256, não é isso? O hash do Bitcoin. Para um outro algoritmo lá que seja resiliente, para outro tipo vai mudar o algoritmo resiliente para a computação, contra a computação quântica. E vai ter que ter uma nova ASIC. Então os mineradores vão ter que jogar tudo fora. E vão ter que comprar novas ASICs. O que vai acontecer é que muitos mineradores eles vão desistir e vão vender o seu Bitcoin para compensar o prejuízo que eles tiveram no custo das ASICs. Ou outros vão desistir mesmo do Bitcoin porque acham isso injusto, investir uma fortuna nas ASICs, agora vai ter que trocar tudo por conta do fork do Bitcoin. E o Bitcoin que é vulnerável à computação quântica, se ele continuar ativo, o pessoal vai ter todo o dinheiro hackeado, enfim, vai ser um colapso. Então, esse pessoal aqui vai ter que mudar para o fork. E vai ter um prejuízo imenso. Então, vai ter uma venda em massa de Bitcoin. O preço do Bitcoin, quando isso acontecer, vai desabar torrencialmente, mas ele vai sobreviver, né? E vai ter as novas ASICs, os novos mineradores, e ele vai sobreviver. Eu acredito que ele vai sobreviver, mas vai ter uma queda gigantesca. E adivinha o que essa ameaça favorece? Justamente a Monero e criptos de privacidade. Então, antes disso acontecer, essa consciência das pessoas sobre o Bitcoin já está começando a tomar proporções grandes e vai se tornar com proporções ainda maiores
E as pessoas vão migrar para criptomoedas melhores que o Bitcoin. A Monero é a principal concorrente dele. O Zcash também. Então, o ramo de cripto de privacidade tende a explodir por conta disso. Antes de acontecer o fork, se acontecer, eu acredito que vai acontecer, tem que acontecer, para que o Bitcoin ele sobreviva. Ok? Mas antes disso, a gente tem esse problema do Bitcoin, ponto final. É fato. Ele não é resiliente à computação quântica, a Monero é. Então, daí é aquele negócio, é só mudar o código do Bitcoin. Não, porque vai mudar o código, vai fazer o fork, e quem é minerador tá ferrado, ele vai ter que vender um monte de Bitcoin. Alguns vão desistir, outros vão ter que vender para recuperar o prejuízo das ASICs. Empresas que investiram uma fortuna em ASICs vão ter que vender Bitcoin que tem lá, eles têm, da mineração, para pagar as novas ASICs. Então o preço vai pro abismo, vai desabar quando isso acontecer. Então a mudança não é só mudar teu fork, vai ter esse colapso no mercado, essa queda no mercado. É o que tende a acontecer. E isso tende a favorecer a Monero. Então é o que eu costumo dizer, o mundo não dá voltas, ele capota. A gente está vendo o Bitcoin, ele tem a sua descentralização ali, mesmo com alguns problemas. Ele é útil para você ter valores e acessar esse valor de qualquer lugar do mundo. Mas ele tem este problema evidente. Os maximalistas passando pano, os devs passando pano para isso. Então vai vir o dia do castigo. Quem investiu em Monero e em outras criptomoedas antes, ele já está bem posicionado se isso acontecer com o Bitcoin. Agora, quem não tomou as providências e nem está tomando agora, vai ser severamente castigado futuramente quando acontecer esse evento. Então, é um conteúdo técnico. Muita gente que defende o Bitcoin sabe disso, mas mente porque tem que defender o Bitcoin, porque a manada está comprando e porque ele não pode estar errado. Por quê? Porque ele sempre falou que o Bitcoin era o melhor, e admitir que o Bitcoin não é o melhor, mesmo com todas essas evidências, para ele vai ser tão humilhante, vai ser insuportável, que ele vai mentir para si mesmo para defender a ideia de que o Bitcoin é melhor. É o que acontece com o maximalista, com quem ficou durante muitos anos defendendo algo. E a gente tem que ser humilde e mudar. Mas a maioria das pessoas, por orgulho, não vai mudar. E quem os segue vai para o buraco junto com eles. Se acontecer esse evento que eu estou explicando aqui, a coisa vai ser feia, tá? A coisa vai ser feia. Então, para a gente aí finalizar, temos o ouro que está bombando, a prata está explodindo. Eu fiz no meu Twitter, Telegram e Facebook, tá aí o ouro bombando, né? Gráfico semanal, batendo ATH, rompendo topo histórico de novo, né? Rompendo topo histórico de novo, ó. Ouro explosivo, literalmente. E a prata também bombando. Leandro Ibov no meu canal, nas minhas redes sociais, eu alertei que a grana iria migrar para os metais também e para a cripto também. Leandro Ibov alertou no meu portfólio, no meu grupo de sinais, aqui também publicamente, que Monero e criptos de privacidade é para investir mais dinheiro porque tem mais fundamento. Então, uma hora o bicho ia pegar para o mercado e o que tem fundamento ia sobreviver, e Monero e outras criptos de privacidade iriam sobreviver, iriam bombar muito. E de 40 criptos na carteira, se uma explode 10, 30 mil por cento, você faz o seu pé de meia. É assim que se ganha dinheiro no mercado cripto. Mas dá para acertar mais, mas é impossível acertar tudo. Uma carteira acertar tudo, impossível. Então a gente cria a carteira já com essa expectativa de que algumas coisas não vão dar, muitas coisas não vão dar certo, mas uma pode dar muito certo e pode dar valores estratosféricos de lucro. Então, se a Monero for para 10 mil dólares, vai dar mais de 10 mil por cento para quem comprou, fez DCA ao longo de 2017, 2020, por cerca de 60 dólares o preço médio da Monero. Né? E se toda a carteira dele definha, mas a Monero dá mais de 10 mil por cento, ele
ficou rico. Porque foi mais dinheiro, mais aporte para a Monero do que nas outras criptos. Porque a Monero tem mais fundamentos. E prata e ouro também. Foi recomendado, inclusive, publicamente nas redes sociais, para alegando que prata e ouro iriam receber dinheiro. O dinheiro iria migrar para esses metais e para outros metais também, mas principalmente prata e ouro. Tá? Enquanto isso, a gente tem o Ibov bombando, subindo, né? Continua subindo aí no médio prazo e longo prazo pelo gráfico semanal. A gente vê que ele continua surpreendentemente subindo 158 mil pontos. Surpreendente. Enquanto o mercado está falindo, quebrando, o Ibov vem subindo e bombando. O que é ilógico porque a gente tem as empresas com grandes dificuldades, muitas empresas quebrando, falindo, e mesmo assim o preço das ações estão subindo. Isso é indicativo de bolha. Mesma coisa para o S&P 500. Ele continua subindo sem lógica alguma, como acontecia na bolha .com. Empresa sem valor nenhum e o preço subindo, bombando. Uma hora vem o crash. Então, para a bolsa, eu acredito que vai ter um grande crash nas bolsas. Os metais tendem a não sofrer tanto com esse crash e subir mais. E continuar subindo. Criptos, principalmente criptos com fundamentos. Hoje temos destaque para as criptos de privacidade. Eu acredito que vai vir uma temporada de explosão de lucros em criptos de privacidade. Nunca aconteceu, mas agora existe um ambiente propício para isso, principalmente para a Monero. Tende a explodir muito. E essas criptos de privacidade, principalmente hoje, que tem muito sequestro de pessoas que usam cripto, então não adianta você ter hardware wallet, você precisa ser invisível, você precisa esconder as suas criptomoedas para estar protegido, então as pessoas querem anonimato com criptomoedas, a Monero dá isso, o Bitcoin não dá. É mais um motivo para as pessoas procurarem criptos de privacidade como Monero. Daí o S&P 500 subindo, sem lógica nenhuma. Pedidos de falência nos Estados Unidos batendo recorde, empresas quebrando, empresas com gigantescas dificuldades e o mercado subindo. Sinais claros de bolha. Agora eu tenho que mostrar para vocês, pessoal, que tem muita gente falando de prata, né? Que vamos comprar prata, a prata vai bombar, a prata vai ser espetacular aí. A prata tá bombando, a prata tá, né? Uma situação incrível aí de desempenho, né? Ó, aqui é a prata em 1980. Explodiu para 48 dólares. Desabou cerca de 90%. Né? Cerca aí de um ano de desabamento e ficou aí, ó, desde... você comprou prata por 48 dólares em 1980. 5 anos só de queda da prata. E ficou até 2002, ou seja, 20 anos com prejuízo de 90% na prata. Este é o longo prazo dos metais, tá? Esse gráfico ninguém está mostrando para você. Então você pode estar comprando prata aqui e pode ser que ela caia 90% e fique 20 anos, 10 anos também em queda. Eu acho, todavia, que pode ocorrer, né, uma alta, igual aconteceu aqui em 1967, né? Ela subiu, caiu, depois ela subiu por muitos anos, ó, subiu até 1980. 15 anos de alta, mais de 10 anos de alta. Eu acredito que também vai ter a partir de agora, uns 10 anos de alta, porque eu acredito numa possibilidade de grande depressão ocorrer, ou seja, IA roubando o emprego das pessoas, destruindo profissões, já está destruindo profissões, vai destruir grandes profissões, vai ter uma grande onda de desemprego, e hoje em dia um profissional que consegue guiar, orquestrar, administrar IAs, ser o supervisor de várias IAs para várias funções, ele
equivale por 100, 200 funcionários. Então, a trabalhos administrativos, pode fazer o trabalho de 100, 200. Eu consigo fazer o trabalho de 100 programadores, ou mais ou menos. Eu sou equivalente a 100 programadores, mas não sou eu. É eu, IA e minha capacidade para administrar uma IA só. Né? Com uma IA só, eu arrebento 100 programadores e faço o que 150 programadores fazem. E para aprender, para descobrir as coisas. Receber treinamento. Usando o IA eu consigo aprender muito mais do que fazer treinamento com um monte de professor. E consigo resolver problemas assim. Então eu consigo substituir 100 pessoas, 50 pessoas, mas não sou eu. É porque eu sei usar IA para isso. E hoje em dia, as empresas e os negócios vão ser regidos com essa base. E vai ser colocado uma pessoa para fazer o trabalho de 50, 100, 200. Então vai ter desemprego em massa, vai ter um massacre nas profissões e muita dificuldade financeira para pessoas brilhantes. Porque não vai ter vaga para todo mundo. Pessoas brilhantes, gênios, não vai ter vaga para esses gênios. Entendeu? E muitos negócios vão quebrar porque vai ter muita gente desempregada, sem dinheiro, e não vai poder comprar os produtos e serviços, mesmo que esses produtos e serviços sejam os melhores produtos e serviços do mundo. Então essas empresas vão quebrar porque as pessoas não vão ter dinheiro para comprar. Por isso, a grana tende a migrar para os metais e na prata, eu acredito em 10 anos de alta, né? Uns 10 anos de alta, 5 anos de alta, eu acredito que tende a acontecer isso. Uns 10 anos de alta na prata, tá? Então a gente tem essa alta sucedendo e pode continuar por mais alguns anos. Comprar prata agora é bom? Pelo meu método, a gente sempre vai comprar em quedas, tá? É regra a gente comprar em queda. Então, durante quedas que a gente compra, se eu detectar que vai ter uma grande correção, o método Eagle pelo gráfico, que acerta o médio prazo, consegue acertar essa grande correção e comprar no fim da correção ou próximo do fim. Quando a gente erra, daí a gente pega mais caro, mas a gente acerta muitas vezes, então a gente, em alguns aportes, a gente vai ganhar muito pelo preço que a gente está comprando bem mais barato. É isso que o método gráfico permite você fazer para fazer os investimentos no longo prazo e acertar o timing certo das coisas. Então é isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Bom final de ano a todos. Bom Feliz Natal a todos. Se você tem interesse em fazer o meu treinamento, aprender esses métodos gráficos para acertar o timing certo de investir, também saber como criar um portfólio cripto com o método Eagle, tanto para longo prazo como para operações de curto prazo, e também para saber acertar o timing certo na hora de investir, acertar a correção, fundo topo, igual eu mostrei com a Monero ali, que eu provei publicamente. Links na descrição, acesso eterno pelo Telegram no curso, e grupo de sinais também com sinais. E a atualização do curso também todo ano tem novos vídeos que eu coloco lá, com novas amostras. Grupo de sinais também, você pode entrar para o grupo de sinais, seguir nossos sinais, acessar nosso portfólio cripto e receber as recomendações para criar o portfólio cripto baseado no método Eagle, do qual eu criei e sou especializado. Links na descrição. Vou ficar por aqui, pessoal. Obrigado a todos. Até mais.